Fala pessoal, aqui estou eu de volta, eu sou o Zé Salatino do Educa Cidadania, hoje com essa gravata me estrangulando, com esse nó bem mal feito na correria do dia a dia, mas para falar com vocês sobre o querido ou não tão querido habeas corpus. Quem vem comigo? A história do habeas corpus começa lá em 1215, ano em que os barões ingleses impuseram ao rei João Sem Terra a Magna Carta, considerada por muitos a primeira constituição escrita da história, mas isso é assunto para outro vídeo. O que nos interessa hoje sobre a Magna Carta é que no seu artigo 29 ela previu que nenhum homem livre poderia ser preso ou detido sem que fosse condenado por seus pares ou pela lei do país. Essa redação foi a semente do que hoje a gente conhece como habeas corpus, e ela serviu para proteger os interesses dos barões ingleses contra os arbítrios da coroa inglesa. Acontece que a história da humanidade não é linear. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas conquistas nem sempre vêm para ficar de forma definitiva. Na linha do tempo, nós retrocedemos e avançamos enquanto humanidade, e com habeas corpus isso não foi diferente. Em outras palavras, os reis que vieram depois do rei João Sem Terra passaram a descumprir sistematicamente a Magna Carta, e depois de alguns séculos, isso mesmo pessoal, depois de alguns séculos, o parlamento britânico promulgou o Habeas Corpus Act de 1679. Depois dele, foi promulgado também o Habeas Corpus Act de 1816, que visava corrigir algumas falhas do primeiro. Esses dois atos visavam implementar efetivamente as garantias do habeas corpus. No Brasil, por outro lado, o habeas corpus não estava previsto na Constituição de 1824. Ele foi inserido no nosso ordenamento jurídico apenas em 1832, no Código de Processo Criminal da época. Depois, o habeas corpus foi inserido na Constituição de 1891 e, a partir daí, ele passou a constar em todas as nossas constituições, inclusive na de 1988. Mas afinal de contas, galera, o que é o habeas corpus? Bom, o HC ele é uma ação constitucional ou um remédio constitucional, por estar previsto na nossa Constituição. Ele é destinado a impedir a violência ou coação à liberdade de locomoção de qualquer indivíduo. Violência essa fruto de ilegalidade ou abuso de poder. Em outras palavras, o habeas corpus visa garantir a liberdade de ir e vir de qualquer pessoa. Ele visa, assim, garantir o direito fundamental da liberdade. Acontece que atualmente o alcance do habeas corpus foi ampliado e hoje ele serve também para proteger alguns outros direitos fundamentais ou alguns outros direitos humanos. Sim, pessoal, para quem não sabe, o direito à liberdade é também um direito humano. Todos esses direitos relacionados de alguma forma com o direito à liberdade de locomoção, como o direito à integridade física, o direito à saúde, o direito à vida, o direito à inviolabilidade do domicílio. Em relação aos tipos de habeas corpus, existem dois: o liberatório, quando a liberdade de uma pessoa já tiver sido violada, e o preventivo, que visa impedir uma coação iminente, ou seja, aquela restrição à liberdade que está prestes a ocorrer. Sobre a natureza do habeas corpus, como eu falei antes, ele é uma ação, e alguns autores entendem até que ele é uma ação popular, porque ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. É isso mesmo, galera. Eu e vocês podemos impetrar um habeas corpus. E como nem todo mundo é do direito, quando eu falo impetrar, eu quero dizer ir até o juiz ou tribunal entregar o teu habeas corpus, o que hoje em dia já pode ser feito digitalmente na maioria dos tribunais do país. Ou seja, você não precisa ir lá na porta do tribunal entregar a petição do teu habeas corpus. E petição, Zé? Bom, petição é o documento escrito onde vão constar o teu pedido e os fundamentos do teu pedido. Pessoal, ponto importante agora. Apesar de qualquer um poder impetrar um habeas corpus, o habeas corpus deve preencher alguns requisitos. Caso esses requisitos não estejam preenchidos, o tribunal não vai analisar os fundamentos e os pedidos contidos no habeas corpus. Esses requisitos são conhecidos como condições da ação. O primeiro deles é a possibilidade jurídica do pedido. Em relação à possibilidade jurídica do pedido, eu não tenho como entrar em todos os elementos dela. Eu vou falar a respeito de algum deles aqui para vocês. O primeiro é que o pedido deve ser líquido e certo, ou seja, não cabe dilação probatória no habeas corpus. Quando você impetrar o habeas corpus, deve conter ali todos os documentos necessários para que o juiz verifique de plano o direito líquido e certo ali contido. Ou seja, o direito tem que estar ali na cara, obviamente para o juiz ver e deferir ou não o habeas corpus. Outra questão relativa à possibilidade jurídica do pedido, pessoal. Ele tem que estar relacionado com a liberdade de ir, vir e ficar. Ou seja, eu não posso pedir num habeas corpus um terreno em Marte.
Primeiro, porque isso é obviamente impossível. Segundo, porque juridicamente, pessoal, o habeas corpus possui como finalidade preservar as liberdades do indivíduo e não garantir que eu, Zé ou vocês tenham um terreno em Marte, na Lua ou na Avenida Paulista. A necessidade diz respeito ao fato de que o HC é um instrumento processual para se chegar no objetivo desejado, no caso, a liberdade. Já a adequação se refere à questão do direito líquido e certo, ou seja, tem de haver um direito líquido e certo para que a gente possa impetrar um HC. Já a utilidade significa que, se o HC for concedido, a liberdade almejada vai ser alcançada, ou seja, é a utilidade daquele instrumento processual que a gente usa para se chegar no objetivo desejado. A última das condições da ação é a legitimidade, que pode ser ativa ou passiva. A legitimidade ativa é em relação a quem pode impetrar o HC, ou seja, qualquer pessoa. Já a liberdade passiva é em relação à pessoa contra quem vai ser impetrado o habeas corpus. Pode ser uma autoridade, como um juiz ou um delegado, ou até mesmo um particular, como no caso de um médico que realiza uma internação compulsória, situação em que a liberdade do paciente vai ser restringida. Para terminar, rapaziada, agora eu vou trazer para vocês algumas situações em que a gente pode impetrar um habeas corpus, ou que a gente pode utilizar do habeas corpus para resolver alguma restrição à liberdade. A primeira delas é para revogar, ou seja, para desfazer uma prisão preventiva, como a prisão preventiva que ocorreu com o nosso ex-presidente, o Michel Temer. A segunda situação é para impedir a condução coercitiva de uma vítima ou testemunha para prestar depoimento. Já a terceira situação de exemplo é para trancar uma ação penal ou um inquérito policial. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, principalmente, entendido a importância de um instrumento como habeas corpus. E já que a gente falou bastante sobre liberdade hoje, eu queria fazer um pequeno parênteses aqui. O Politize acredita que o conhecimento deve ser livre, por isso não cobramos pelos conteúdos disponibilizados nem aqui no YouTube, nem no nosso site. Mas, como organização sem fins lucrativos, precisamos de doações para continuar funcionando. Então, se você quiser contribuir conosco, acesse o link que vai estar aqui embaixo e faça sua contribuição. Para finalizar, de verdade agora, se vocês gostaram, deem aquele like, comentem, compartilhem o vídeo, mandem para a mãe, para o pai, para o irmão, para a irmã e até para o papagaio. Um abraço e até a próxima, pessoal!